Olá pessoal, bem-vindos a Batisteia Homestead. Eu sou o Joselito. Eu sou Iva. E hoje nós queremos compartilhar com vocês 10 coisas que nós precisamos saber antes de começar a nossa horta. Então vamos lá. Pessoal, a primavera já chegou, né? As plantinhas já começaram a nascer, já vemos flores para tudo quanto é lado. E a gente fica naquela felicidade de poder começar uma horta. Nós escolhemos 10 princípios básicos de como começar a sua horta. Coisas que se nós tivéssemos aprendido 4 anos atrás, a nossa produção teria sido melhor. Então, se você está começando agora, ou mesmo que você já tenha começado, esse vídeo é para você. Então, vamos aprender 10 coisas que nós deveríamos saber antes de começar uma horta. Considere a luz do sol que ocorre no lugar onde você vai fazer a sua horta. É de suma importância que você escolha um lugar que tenha bastante sol. Alguns vegetais precisam de mais sol do que outros. Uns precisam de 6 ou mais horas de sol para que tenham um bom desenvolvimento. Coisas como tomates, pimentões, jiló precisam de bastante sol. Outros como rabanetes, repolho, espinafre, couve podem ser plantados à meia luz ou à sombra. Algumas flores também se dão bem tanto no sol como em sombra. Então é muito importante escolher o lugar ensolarado para fazer a sua horta. É muito importante que você escolha bem o local onde vai fazer os seus canteiros. É bem interessante que os seus canteiros, onde você vai plantar suas hortaliças e verduras, estejam bem próximos da cozinha. Pois quando você for preparar os seus alimentos, terá ali bem perto do local onde serão preparados. E outra coisa, estando perto da casa, é mais fácil para você controlar a sua horta. Nós temos a tendência de esquecer um pouco da horta. E estando perto da casa, nós vamos olhar mais, vamos retirar todas as ervas daninhas e também o acesso à água, né? Perto da casa você tem um acesso à água, mas você pode também utilizar o sistema de colher a água da chuva, para economizar na sua conta de água. Depois que você escolheu o local onde você vai fazer a sua horta, é muito importante que você escolha o que você vai plantar na sua horta. É verdade, porque às vezes a gente fica muito eufórico para começar uma horta que quer plantar de tudo, tudo que vem pela cabeça. Por exemplo, se a sua família não gosta de jiló, Não plante jiló. Você tem que pensar no que é que a sua família gosta de comer. Se a sua família gosta de beterraba, plante beterraba. Se a sua família gosta de cenoura, plante cenoura. Se a sua família não gosta de jiló, não plante jiló. Porque você vai ficar frustrado com tanto jiló, vai perder o seu trabalho e ninguém vai comer jiló. isso mesmo. Então, depois que você escolher o que você vai plantar, você tem que pensar na quantidade do que você vai plantar. Não é isso? Por exemplo, o tomate, por exemplo, numa família de 2, eles dão um exemplo que a gente deve plantar de 2 a 8 tomateiros. A não ser que você queira fazer um molho de tomate, então você vai precisar de mais tomate. Nós aqui na Batisteia, nós gostamos de fazer o molho de tomate. Então nós plantamos mais ou menos uns 10 tomateiros só para fazer o molho de tomate. Que nós conseguimos produzir o molho de tomate para o ano inteiro, até esperar a próxima safra. Pois bem, agora que você já sabe o que plantar e a quantidade que vai plantar, boa plantação para você. Prepare bem o seu solo para receber as suas plantas. Sempre que possível, ponha uma matéria orgânica no solo. Pode ser esterco. Lembre-se que o esterco tem que ser pelo menos 6 meses curtido, porque o esterco, quando fresco, tem um teor de nitrogênio muito alto e pode danificar as suas plantas. O único esterco que podemos pegar e colocar diretamente é o esterco de coelho. Esse já vem pronto. Mas você pode utilizar folhas também, que você pega no seu quintal. Se lembre de triturar para que ela tenha uma melhor integração ao solo, tornando assim o solo mais fértil.
Procure conhecer a sua estação de plantio. É de extrema importância que você saiba como são as estações climáticas da região onde você mora. Se é muito frio, se é quente, quando termina o inverno, quando começa a primavera, pois assim você terá uma melhor condição de sair à frente quando for a hora do plantio. Por exemplo, você pode plantar dentro de casa, você pode semear dentro de casa. Algumas coisas como pimentão, jiló, tomates, você sempre pode colocar dentro de casa, debaixo de uma luz ou numa janela, né, que bata bastante sol, especialmente se você vive num clima muito frio. Proporcione um bom começo para suas plantas. Enquanto as suas plantas estiverem se desenvolvendo dentro de casa, é uma boa hora para começar a trabalhar o seu solo. Quando a terra já estiver quente, para que ela fique bem solta e a sua planta se desenvolva bem. Na hora de plantar as suas plantas, você sempre faz um buraco maior do que a raiz da sua planta, para que ela encontre uma terra fofa, soltinha, e as raízes possam desenvolver tranquilamente e consequentemente a sua planta vai crescer muito bem. A maioria das plantas precisam de 2 a 5 centímetros de água toda semana. Às vezes você vai ter que molhar mais vezes se a temperatura estiver muito alta. É preferível você molhar muito bem uma vez por semana do que várias vezes e pouco, porque assim você incentiva as plantas a criar raízes mais fortes para buscar água mais profunda. As plantas que tiverem vasos, provavelmente você terá que molhar com maior frequência. Nunca deixe as ervas daninhas tomarem conta da sua horta. É aconselhável que vocês tirem antes que elas criem sementes e possam se desenvolver, tomando conta assim da sua horta. Você pode simplesmente deixar secar onde você tirou, ou pode levar para longe da sua horta. As que estiverem no meio das suas plantações, você tira com as mãos, que é para não danificar o sistema radicular das suas plantas. Colocar uma cobertura orgânica é sempre bom. Além de proteger o solo, evita que haja uma maior evaporação da água. Assim você terá que molhar menos a sua terra. Você pode utilizar chispa de madeira ou folhas trituradas, de preferência trituradas, para que ela tenha uma maior integração com o solo, tornando-o assim mais fértil mais tarde. Se você não tiver folhas na sua propriedade, eu tenho certeza que o seu vizinho vai ficar feliz se você pedir para tirar as folhas do quintal dele. Então sempre põe uma cobertura na sua terra.
colhendo os frutos para que a planta produza mais. Sempre colha os frutos para que as suas hortaliças desenvolvam mais. Algumas hortaliças precisam de uma mãozinha para continuar produzindo. Quanto mais você tira, mais ela produz. É o caso de abobrinhas, por exemplo, pepinos, tomates, feijões. Até algumas flores você precisa tirar as que se encontram murchas para incentivar uma nova floração. Se for no final da produção, não se apresse para tirar as flores, especialmente as coníferas, pois vai servir de alimento para os pássaros. Pessoal, era isso que nós queríamos passar para vocês nesse vídeo de hoje. Lembrando que é sempre bom você manter um diário do que você está fazendo na sua horta. Por exemplo, escrever o dia que semeou as suas sementes, escrever quanto tempo ela demorou para germinar e coisas assim, para que no próximo ano você tenha condições de olhar o que você fez de certo, o que você fez de errado e assim melhorar alguma coisa. Então olha só, muito obrigado por nos acompanhar aqui na Batistenha Homestead. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like aí pra gente. E se você gostou desse vídeo, compartilhe esses vídeos com seus amigos. Quem sabe pode ajudar alguém, não é mesmo? Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Joselito. E eu sou Iva. E até mais.